É uma repercussão de alguma coisa do passado, tá? O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, se pronunciou ontem sobre uma operação da Polícia Federal contra os seus assessores. A terceira fase da Operação Rent-a-Car, chamada de Galho Fraco 2, tem o objetivo de aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de desvio de recursos públicos vindos de cotas parlamentares. No entanto, de acordo com Sóstenes, nenhum dos seus assessores foi alvo de operação nessa quarta-feira. Segundo o deputado, quem não deve não teme. Sóstenes Cavalcante afirmou que os recursos investigados possuem origem lícita e estão devidamente registrados em sua declaração de imposto de renda. O parlamentar também fez um apelo ao ministro Flávio Dino para que o processo seja acelerado e os valores devolvidos, ressaltando que o montante seria utilizado para comprar um imóvel para o seu pai. E aí eu vou lembrar dessa história, não me lembro o mês, tá, produção? Se tiverem um mês quando isso aconteceu aí, me lembrem. Mas aconteceu com o Sóstenes Cavalcante, ele foi lá no púlpito da Câmara dos Deputados falar também sobre isso. E daí ele deu uma justificativa que não caiu muito bem, os jornalistas perguntaram a ele de onde vinha o dinheiro, por que é que ele escondia dinheiro numa parte hotel, né? Quem é que esconde o dinheiro numa parte hotel em Brasília? Ele disse, olha, foi uma venda de um imóvel meu, de uma fazenda em Minas Gerais, ele não soube muito bem explicar a cidade de Minas Gerais. Aí falaram, olha, mas o senhor também vem alugando carros para lavagem de dinheiro. Ele, como lavagem de dinheiro? Eu vou mostrar para vocês esses contratos, inclusive a minha filha andou nesse carro no Rio de Janeiro, os meus assessores andam nesse carro aqui, eu já viajei para Minas Gerais nesse carro também, então não há o que se dizer de lavagem de dinheiro, inclusive foi o carro mais barato aí entre os deputados federais, eu gastei inclusive pouco dinheiro da verba que eu tenho prevista aí para o meu gabinete. Agora, o que não ficou explicado é o montante, alto montante, que ele escondeu nesse apart hotel aqui em Brasília, ele não soube me explicar muito bem. Aí eu me lembro que ele se contrariou, se confundiu nas datas e disse que o imóvel estava na declaração de imposto de renda, mas não estava. Ótimo, ontem ele mais uma vez veio ao público para falar disso, falou a mesma coisa, que o carro foi alugado por um valor mais barato, que esse carro já está alugado há mais de 5 anos, que ele viajou para Minas, que os assessores usam o carro e que o valor devido foi devidamente declarado no imposto de renda. Então, mostrou inclusive documentos lá de aluguel do veículo, então não sei se convenceu os jornalistas que estavam por lá, porque da vez passada ninguém saiu convencido daquela entrevista coletiva do Sóstenes Cavalcante. Então, vamos ver, vamos continuar acompanhando essa investigação, lembrando que o Sóstenes não está sendo investigado nesse momento, viu, pessoal? São apenas os assessores dele, Felipe. Ô, Nila, realmente, quando você pega a declaração do Sóstenes, é uma declaração muito ruim. A gente até foi criticado naquele primeiro momento, né, em que ele foi no púlpito da Câmara dos Deputados, né, falar sobre a acusação, né, sobre a operação da Polícia Federal, que encontrou uma quantia, né, vultosa de dinheiro no seu flat, né, e alegando que tinha acabado de vender um terreno. Né, mas ninguém, né, no mundo contemporâneo, né, vende, não vou falar que ninguém, né, mas não é normal, né, melhor colocando, né, você vender um terreno, né, um bem imóvel, né, por dinheiro vivo. Né, dinheiro vivo é um dos requisitos, né, ou uma das possibilidades de lavagem de dinheiro. Você vende algo e recebe em dinheiro vivo, né, e fala que recebeu dinheiro vivo porque vendeu algo, né, e vice-versa. Né. Então, realmente, as declarações do Sóstenes não convenceram ninguém naquele momento. A gente até havia criticado, né, que o Sóstenes deveria ter pensado, né, melhor na sua resposta e melhor nessa sua coletiva de imprensa. Quando ele foi questionado muito mais vezes, eu lembro que ele saiu irritado. Ele terminou a coletiva de imprensa, falou que a partir daquele momento era com o advogado dele e que não ia mais falar nada sobre aquele assunto. E ontem, né, na mesma operação, né, na operação subsequente, né, os assessores do Sóstenes e as pessoas próximas politicamente dele tiveram também o processo de busca e apreensão. Até agora, ele não está sendo processado, né, Nila? Mas a gente não sabe como isso vai terminar. E aí, mais uma vez, a gente vê que esse caso de corrupção ou de suspeita de corrupção, né,
acaba abrangendo todo mundo, né? Direita, esquerda, de certa forma, né? Era o Ciro Nogueira, no caso do Banco Master, depois, agora, caiu no colo do Sóstenes Cavalcante, que também é um aliado do Flávio Bolsonaro. Inclusive, ontem, né, ele estava no evento do Flávio Bolsonaro com as lideranças femininas, e aí, quando ele foi questionado sobre essa operação, ele falou que ia fazer uma coletiva de imprensa no escritório de advocacia dele, né, para poder dar as informações necessárias. Mas, para mim, Leila, não me convenceu até agora. Eu quero uma explicação mais convincente do que a que foi dada pelo Sóstenes Cavalcante. Bom, mudando de assunto completamente, mas outro evento que aconteceu aqui em